por esse momento e orar, Senhor, orar, Pai, pela Bia, Pai, pela Ellen, Senhor, para que o Senhor, Pai, para que elas estejam, Senhor, entregues, Pai, esse momento a Ti, Senhor, dispostas, Pai, com o coração totalmente aberto, Pai, para aquilo que o Senhor quer falar com a gente, Senhor. Usa elas, Pai, e abençoa elas, Pai, nessa noite de hoje, Senhor. Obrigado, Pai, por essa nossa reunião. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Bia, tá contigo. Podemos, então? Eu vou só colocar aqui meu cronômetro, gente. 30 minutinhos ali, até 10h31 ali. 30 minutinhos que eu vou ter? Isso. Que isso? Tô com moral, então. E aí, gente, boa noite, graça e paz. Tô feliz e honrada de estar aqui com vocês. Né, hoje, saindo um pouquinho daquilo que vocês estão acostumados, né? Bia líder. Hoje eu voltei aos primórdios como ministra. Para quem não sabe, eu fazia parte, né, da turma 1, lá no início. E eu passei um tempinho sem participar, sem ministrar, mas senti falta. É sempre muito bom, muito agradável estar aqui com vocês, principalmente fazendo isso que eu amo, que é pregando, né? E é por isso que a gente tem uma extensão só de pregadores, porque a gente ama de fato a palavra, a gente ama a pregação do evangelho. E é sempre muito bom ver os frutos que essa extensão tem gerado, quanto fez total diferença na minha vida enquanto pregadora, né? Estar na extensão de ministros. Mas, sem mais delongas, uma coisa interessante, Bruno, é que você que já está há bastante tempo no Ignição, você sabe, 2 outras ministrações que eu ministrei no Ignição foram sobre o mesmo tema que eu vou pregar hoje, que é sobre fé. E não foi nada premeditado, tudo a gente faz com sorteio certinho. Mas, cara, é um tema, assim, inesgotável, que dá para ver por várias perspectivas. Então, hoje a gente vai ver, aí nesse tema do ciclo sobre heróis da fé, meu tema é sobre Abel. Desde já eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês aí em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler especificamente o versículo 4. Abram aí para a gente ganhar tempo. Mas, falando um pouquinho sobre fé, né? Um tema que eu gosto bastante porque, cara, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós somos salvos por meio da fé, então a gente nunca pode deixar de falar sobre esse tema tão importante do cristianismo. E quando nós vemos aqui o capítulo 11, fazendo um breve panorama para quem não tem tanta familiaridade, né, com a carta aos Hebreus e o capítulo 11, o autor ele começa trazendo uma breve definição sobre o que seria a fé, e a partir do versículo 4 começa aquela galeria linda de vários heróis da fé e pessoas inspiradoras que manifestaram a sua fé de formas assim incríveis e que trazem tantos ensinamentos para nós. E uma coisa que eu quero falar com vocês antes da gente ler também é a questão da manifestação da fé. Nós temos inúmeras formas de manifestarmos a nossa fé. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, sim, nós somos salvos por fé e não por obras. Porém, Tiago ele vai dizer o seguinte: a nossa fé sem obras é uma fé morta. Isso parece um pouquinho paradoxal, mas não é. Porque pensem comigo, quando de fato nós temos fé em algo e acreditamos naquilo, a nossa vida vai andar de acordo com aquilo. As nossas atitudes, as nossas ações, os nossos frutos, as nossas obras vão ser coerentes com a fé que a gente diz que tem. Então, sim, quando nós temos fé genuína em Jesus, as nossas obras vão manifestar essa fé. Amém? Foi até aí? E sobre a manifestação, existem formas distintas, né, de nós manifestarmos a nossa fé. E quando nós olhamos aqui para o capítulo 11, todos esses homens, essas pessoas que nós vemos Abel, que vamos falar sobre isso, ele manifesta a sua fé através do seu sacrifício, da sua adoração. Temos Enoque, que ele andou com Deus, ou seja, ele andou em fé. Nós temos Noé, que através da fé ele trabalhou duro, arduamente para construir aquela embarcação, a arca. Nós temos o patriarca Abraão, que ele, através da fé, responde o chamado de Deus. E também ele revela uma coragem, né, para sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela e peregrinando por um lugar que ele não conhecia, para uma terra que Deus ainda ia mostrar a ele.
Então, a gente vê tantas pessoas manifestando a fé através da obediência, através da convicção, através de feitos e milagres. Eles colocaram muralhas ao chão, uma prostituta foi salva por meio da fé. Então, a gente tem muitas formas de manifestarmos a nossa fé. E hoje falaremos especificamente sobre Abel, que deixou um legado incrível através do seu sacrifício de fé. Amém? Então, a gente vai ler aí. Todo mundo abriu? A minha versão é Ara, tá bom? Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz o seguinte: Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Eu acho esse versículo fortíssimo. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que Abel ele foi salvo pela fé. Né? Lá no Antigo Testamento, as pessoas elas eram salvas por meio da fé em Deus, nas promessas de Deus, no Messias que viria. E a partir do Novo Testamento, nós somos salvos a partir do Messias que veio, do Jesus histórico, que habitou na terra, que morreu, ressuscitou. E Abel, ele morreu e ele foi salvo também, justificado pela sua fé. Porque por meio da sua fé genuína, ele vai entregar para Deus um sacrifício excelente, ou seja, as obras dele estavam coerentes com a fé dele, e através disso ele é justificado. Até aí foi. E agora eu vou precisar voltar com vocês lá para Gênesis capítulo 4, que é onde conta a história do nosso ilustríssimo Abel, e vamos precisar falar um pouquinho sobre o irmão dele também, Caim. Eu não vou ler com vocês todos os versículos, porque nós não temos tempo para isso, mas eu vou contar para vocês a história. Esse capítulo 4, ele sucede o capítulo 3, que fala sobre a queda. Para quem não sabe o que é queda, é o evento onde o pecado entra no mundo. E a partir do momento em que o pecado ele entra no mundo, a gente consegue ver as consequências. E a gente vê isso muito claramente aqui no capítulo 4, na história do Abel e do Caim. E é o seguinte, a palavra vai dizer que Adão e Eva, que foi o primeiro homem e a primeira mulher, eles tiveram relações, e então Eva ela vai ter Caim e depois ela vai ter Abel. Então, Abel e Caim são filhos de Adão e Eva, e a palavra vai dizer que quando eles cresceram, né, Caim ele se torna lavrador da terra, agricultor, e Abel ele vai se tornar pastor de ovelhas, vai cuidar dos rebanhos. Quando terminou certo tempo, né, provavelmente na época da colheita, o Caim teve lá uma ideia, vou levar para Deus um pouquinho aqui, uma parte da minha colheita, e vou oferecer em sacrifício como oferta a Deus. E a Bíblia vai dizer que Abel fez a mesma coisa. Ele foi lá no rebanho dele, só que a diferença é que ele escolheu as primícias. O que ele tinha de melhor foi o que ele entregou, sabe? A gordura, o melhor rebanho, a melhor ovelha, aquela sem mancha, foi a que ele levou até o Senhor. E a palavra vai dizer que Deus, ele se agradou de Abel e da sua oferta, porém ele não se agradou de Caim e da sua oferta. E por conta disso, Caim ele vai ficar irado, ele vai ficar transtornado, de forma que isso era perceptível no seu semblante. E Deus ele vai perguntar, né? Por que decaiu o teu semblante, Caim? E eu quero ler com vocês o versículo 7. Deus vai dizer o seguinte para Caim: se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então Deus falou o seguinte: olha, por que você está irado? Se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas toma cuidado, porque o pecado está à sua porta. E ao invés dele te dominar, você tem que dominar ele. Então Deus ele vai exortar a Caim, né? Ele vai corrigir Caim, mas ao invés de Caim aceitar a correção de Deus, a palavra vai dizer que o pecado, né, influenciado pelo inimigo, ele vai deixar que o pecado domine o coração e segue a sua visão, e movido por ira, ele vai premeditadamente chamar o seu irmão para o campo e ele vai assassinar o seu irmão. Então, Caim, ele assassina Abel. E o sangue, né, de Abel, ele vai clamar a Deus, né, vai dizer a palavra que Deus ele vai chegar até Caim e vai perguntar: cadê teu irmão? Cadê teu irmão, Abel? Onde ele está?
E aí Caim vai dizer: eu por acaso sou guardador do meu irmão? Eu sou responsável pelo meu irmão? Ele já estava tão consumido pelo pecado, pela rebeldia, pela obstinação, que ele vai tratar Deus de forma muito grosseira. E Deus vai dizer: mas eu sei que você fez, porque o sangue do teu irmão clama da terra a mim. E a gente vai ver que Caim ele vai ter consequências desse pecado. Aqui já no versículo 16, se eu não me engano, exatamente, vai dizer que Caim se retirou da presença do Senhor. E talvez essa seja a pior consequência que Caim teve. Ele precisou sair errante, fugitivo pela terra, e ele foi expulso da presença do Senhor. E de todos os castigos, de todas as consequências, de todas as torturas que nós poderíamos ter, com certeza, o pior é você não ter a presença de Deus te acompanhando. Eu acho que Davi, ele viveu isso de uma forma muito intensa, esse medo de perder a Deus quando ele estava, né, se arrependendo pelos seus pecados, que lá no Salmo 51 ele vai dizer: não retire de mim o teu espírito. Ele poderia ter dito: Deus, não retire de mim o meu reino. Ele era um rei. Ele não retire de mim a minha glória, não retire de mim meu status, mas ele disse: não retire de mim o teu espírito, porque a vida sem Deus é uma vida de morte. Parafraseando, né, o louvor do Marco Teles: se eu perder tudo que eu tenho aqui, eu me alegrarei porque eu sei que eu tenho a ti. Então, se nós perdermos tudo que temos e ainda tivermos o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso amado, nós temos tudo. Nós temos tudo nele. Se ele é o nosso pastor, nada falta. Porém, Caim, ele vai perder a presença de Deus. E a partir daí, né, ainda no capítulo 4, vai falar sobre a descendência de Caim, homens perversos, homens maus, homicidas, tudo consequência de ele ter deixado que o pecado dominasse seu coração. Agora que nós falamos um pouco sobre a trajetória da história, é importante que a gente fale sobre sacrifício. E por que eu acho tão importante que a gente fale sobre sacrifício, né? Sacrifício, primeiramente, é uma forma de nós manifestarmos a nossa fé a Deus. E hoje eu vejo que nas igrejas, nas canções, nos altares, nós ouvimos muitos jargões gospel. A gente até transformou, né, aquele versículo lindo onde o apóstolo Paulo fala que ele é um sacrifício vivo no altar de Deus, em um jargão. Às vezes a gente está falando essas coisas, mas isso não é uma verdade para nós. A gente, eu sou um sacrifício vivo no altar de Deus, eu morro por Deus se for necessário, eu sofro o que for necessário, eu renuncio qualquer coisa por Deus. Será mesmo? Será mesmo? Quando nós olhamos no dicionário, eu achei uma definição aqui que eu gostei bastante. Sacrifício significa uma renúncia voluntária ou involuntária de algo que você possui. Ou seja, sacrifício está intimamente ligado à renúncia de algo que você tem, de algo que você é, de algo que você quer, de algo que você gosta, de algo que você ama, de algo que você sonha. Sacrifício tem a ver com renúncia de algo que você possui. Se nós procurarmos os sinônimos da palavra sacrifício, nós vamos achar palavras como dificuldade, sofrimento, custo e até mesmo martírio. Abel, que é o personagem que nós estamos falando, ele foi o primeiro mártir, ele foi a primeira pessoa que morreu por causa da sua fé. Ou seja, sacrifício é algo que vai custar para você, algo que vai te fazer sofrer, algo que vai trazer dificuldade para você. Então, cuidado com o que você anda cantando. Será que são realmente uma verdade? As coisas que você prega? E tem uma frase que ficou palestrando muito ao meu coração quando eu estava fazendo o meu esboço, que é uma frase da Santa Teresa d'Ávila. Ela diz o seguinte: é justo que muito custe o que muito vale. E aí eu pergunto para você, quanto vale para você agradar a Deus? Quanto vale para você fazer com que o coração de Jesus sorria com as suas atitudes? Quanto vale para você ser aprovado por Deus? Se você me disser que isso te vale muito, eu vou precisar te dizer que isso não apenas vai te custar muito, mas vai te custar tudo. De forma que não apenas você vai precisar oferecer sacrifício, mas às vezes você vai precisar ser o sacrifício. Porque uma vida cristã, uma vida com Deus, ela vai nos exigir sacrifícios. Todos os dias nós precisamos morrer
para nós mesmos. Hoje eu morro para mentira, morro para fofoca, para imoralidade sexual. Hoje eu morro para o orgulho, para a soberba. Todos os dias nós precisamos morrer para nós mesmos, para que nós vivamos uma vida com Cristo e em Cristo. E algo que eu quero falar com vocês também é que quando Deus ele te pede algo, às vezes é porque ele quer seu coração, sabia? Às vezes é porque ele quer você. Um exemplo prático, né, na Bíblia é quando Deus ele pede Isaac para Abraão, ele não queria Isaac, ele queria Abraão, ele queria ser o primeiro no coração de Abraão. Então, às vezes, Deus ele vai te pedir alguma coisa, mas é porque ele quer você, ele quer o seu coração, ele quer ser o primeiro na sua vida. E a gente precisa entender que as nossas ofertas para Deus, elas revelam a natureza da nossa fé, ela revela o que de fato tem no nosso coração. Renunciar de fato dói. Quando eu olho, né, por exemplo, para aquela mulher que ela derramou sobre os pés de Jesus aquele perfume caro, aquilo era o melhor que ela tinha. Era a melhor oferta, aquilo era caríssimo. E quando ela chegou aos pés de Jesus para derramar, era como se ela dissesse: olha, Jesus, isso aqui me vale muito, me custa muito, eu gosto muito disso aqui, mas você vale muito mais para mim. Eu amo muito mais você, eu quero muito mais você do que isso aqui. Quando aquela viúva, ela entregou aquela oferta para Jesus, era como se ela dissesse: eu tô te entregando isso aqui porque, na verdade, você é tudo que eu tenho, não isso aqui. Quando Abel ele entregou as primícias, o melhor que ele tinha, era como se ele falasse: Jesus, eu estou te entregando isso aqui porque isso daqui é o melhor que eu posso te dar, mas você é o melhor que eu tenho. Então, vocês entendem que quando nós entregamos um sacrifício, quando nós renunciamos algo para Deus, é como se nós estivéssemos dizendo: olha, isso aqui vale muito, isso aqui custa muito, eu gosto muito disso aqui, eu amo muito isso aqui, mas mais ainda eu amo o Senhor, mais ainda eu quero agradar o Senhor, mais ainda eu quero ser o filho, a filha que faz o teu coração sorrir. E por isso nós precisamos viver uma vida de renúncia em Deus. Você acha que Deus ele precisa dos nossos sacrifícios? Você acha que ele precisa da sua adoração? Se você não adorar, as pedras vão adorar ele. Quando Deus ele queria adoração, ele criou os anjos que 24 horas cantam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória, e os 24 anciãos lá se prostrando, jogando as coroas aos pés deles. Ele não precisa da nossa adoração. Deus ele precisa do teu dinheiro? Ele é o dono do ouro e da prata. Deus ele precisa de nós? Ele não precisa de nós. Ele é autossuficiente, ele precisa do nosso tempo? Ele não precisa do nosso tempo, ele é infinito. Mas existe uma diferença entre precisar e querer. Deus ele não precisa de nós, mas ele nos quer. Deus ele não precisa dos nossos sacrifícios, mas ele quer os nossos sacrifícios. Não porque ele precisa, mas porque nós precisamos. Porque quando sacrificamos para Deus, o nosso sacrifício diagnostica, nos mostra o que de fato tem no nosso coração. E foi isso que aconteceu com Abel e com Caim. Mostrou que de fato o coração de Abel era um coração perfeito com Deus, um coração justo, um coração adorador, uma fé genuína que agradava ao Senhor. Mas mostrou algumas coisas sobre o coração de Caim que eu quero ressaltar aqui com vocês. A primeira coisa, se você estiver com papel aí, você já pode se preparar para anotar, que me chamou muita atenção quando eu estava meditando, é que em nenhum momento da palavra de Deus vai dizer que a oferta de Caim era uma oferta ruim. Vai dizer que ele tinha as motivações erradas, que tinha problema lá no coração dele. Mas não era uma oferta ruim. Ele fez a parte dele. Ele entregou o sacrifício dele. Ele fez o que era talvez esperado. E sabe qual que é o crente Caim? É aquele crente que é politicamente correto, tá lá na igreja, tá lá nos cultos. Aquele crente ok, tá lá, faz o que pede para ele. Aquele ministério assim mediano que nunca vai para frente. Aquele crente que vai com Deus até certo ponto, mas se Deus começar a exigir alguma renúncia, não.
Se Deus começar a pedir para abandonar certo pecado de estimação, não. É aquele crente que faz o arroz com feijão, aquele crente mediano, que de vez em quando ele é meio inconstante, né? Então, de vez em quando nem o arroz com feijão ele faz. Mas aí do nada ele dá um pulo assim, hoje eu vou dar um arroz com feijão, uma batata frita e um bife, mas do nada já já volta lá para aquela região de média, né? O problema é que esse crente ele acha que ele está sendo aprovado por Deus, enquanto Deus está rejeitando a oferta desse crente. Porque existe algo muito perigoso na mediocridade. A oferta de Caim não era uma oferta ruim, mas era uma oferta medíocre. E quando nós entregamos algo medíocre para o Senhor, é como se nós falássemos para Ele: olha, Senhor, eu te amo, mas eu amo mais ou menos. Eu não te amo o suficiente para te dar o melhor. Eu não gosto do Senhor o suficiente para te dar o melhor. É só isso aqui mesmo que eu tenho pro Senhor, tá bom? Tá bom pro Senhor? Se não tiver, paciência. Mas existe um problema nisso, porque lá em Apocalipse, Jesus vai dizer o seguinte: quem dera você fosse crente ou frio, mas porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Crente que oferece sacrifício medíocre para o Senhor é aquele crente morno. E é muito melhor para Deus que você não entregue nada do que você continue entregando esse mais ou menos. Porque no fim ele vai vomitar você. Ele vai rejeitar a sua oferta assim como ele rejeitou a de Caim. E o segundo ponto que eu quero falar com vocês é o ponto B, que seria a forma como Caim ele reagiu com Deus. Ele reagiu à repreensão de Deus. Como eu falei com vocês quando eu contei a história, né, Deus ele teve esse cuidado de, olha, por que você está irado? Se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Não precisa ficar com essa ira toda. Toma cuidado porque o pecado está aí batendo na sua porta. Só que o pecado ele já tinha dominado tanto Caim que ele já estava tão obstinado, tão cego, que ele não aceitou a repreensão de Deus. E nós precisamos aceitar a repreensão do Senhor. Ei, vou te dizer uma coisa, se o Senhor está te corrigindo, se ele está te repreendendo, é porque ele te ama. Porque no mesmo livro de Hebreus vai dizer que Deus ele corrige todos a quem ele ama, aqueles a quem ele tem como filhos. Que pai não corrige um filho que ama? Uma das vertentes do amor do nosso Senhor, uma faceta do amor do Senhor é a correção. Uma das linguagens do amor de Deus é a correção. Se ele está te corrigindo, era para você estar agradecendo por isso. Era para você estar feliz porque ele te tem como filho. E ele te ama tanto que ele não quer que você continue no seu erro. Ele quer que você volte para o primeiro amor. Ele quer que você volte para a prática das primeiras obras. Ele quer que você renuncie. Bia, mas eu já caí no mesmo erro. Tudo bem. Volta. Se você fizer o que é bom, você vai ser aceito, é o que Deus diz. Bia, mas eu caí nesse pecado de novo. Mas se você fizer o que é bom, você vai ser aceito. Volta. Bia, mas eu desobedeci o Senhor. Volta. Faz o que é bom e você vai ser aceito. Deus ele nos ama tanto que ele não permite que permaneçamos as mesmas pessoas, mas ele quer que nos pareçamos com Cristo. Porque quando chegar o grande dia, é necessário que a igreja dele esteja na estatura de Cristo, não na estatura da Bia pecadora. Não na sua estatura, porque você é pecador. Está na hora de nós nos parecermos mais com o Senhor Jesus. É isso que Deus espera de nós e é por isso que ele te corrige. Porque ele ama você, porque ele quer ter a eternidade com você. E o último ponto é a forma como, né, a gente já falou sobre o caráter da oferta de Caim, foi uma oferta medíocre, depois nós falamos sobre a forma como Caim ele reagiu com Deus, e agora a gente vai falar a forma como Caim reagiu com o irmão dele, Abel. E aí existem dois lados, o crente Caim e o crente Abel. E eu quero que você pense aí. Onde você está? E o que a gente sabe é o seguinte, Caim ele foi movido de uma inveja, de um ciúme, de um ódio, de uma raiva pelo seu irmão. De forma que ele perseguiu e matou o seu irmão. Mas aí eu te pergunto, o que Abel tinha feito com Caim? Abel tinha feito alguma coisa com Caim? Alguma coisa de errado? A Bíblia não diz que ele zombou de Caim, que ele fez alguma coisa errada com ele?
E existe um problema nisso aqui, sabe por quê? São pessoas que perseguem as outras sem causa. E tem muito isso, infelizmente, nas nossas igrejas. Às vezes a pessoa ela não faz e ela também não quer que a pessoa faça. A pessoa não cresce, ela também não quer que a pessoa cresça. E se necessário, ela vai caluniar, se necessário, ela vai maltratar, se necessário, ela vai até matar aquela pessoa espiritualmente, porque ela não suporta que ser rejeitada pela sua mediocridade, que outras pessoas sejam aceitas. Então, caraca, o ministério dele tá indo muito bem, o meu não vai. Então eu tenho que ir lá e tenho que fazer alguma coisa, tenho que tocar na ferida, tenho que machucar, tenho que ferir. Isso é muito perigoso. Algo que é muito sutil também, é o seguinte. Não sei por que eu não vou com a cara de fulano. Eu tenho um ranço daquele garoto. Não gosto dele, mas eu não sei por quê. Se você não sabe por quê, a pessoa nunca fez nada com você. Você não sabe por que você tá com esse ranço, com esse... Gente, que isso é ridículo? Eu vou te falar por quê. Porque tem um pouco de Caim em você. Ou corrigindo, tem um pouco do diabo, porque era o diabo que estava influenciando Caim. Então, todas as vezes que perseguimos alguém sem causa, que ferimos alguém que nunca fez nada com a gente, tem um pouco do diabo em nós. Então, meu irmão, cuidado. Cuidado com esse coração. E se você for o crente Abel, provavelmente já aconteceu com você, você tá lá dando o seu melhor. E sempre tem uma pessoa, né? Aquela pessoa para colocar o dedo na sua ferida, para te fazer querer desanimar. Aquela pessoa que, se necessário, ela te mata espiritualmente, ela prefere te ver fora da igreja. E a gente vê muito isso acontecendo nas igrejas, infelizmente. Graças a Deus, na igreja de ninguém é que acontece isso. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: a morte ela pode calar a voz de um adorador, assim como calou a de Abel, mas não pode apagar o testemunho da sua fé. Sabe por quê? Aqui, no final do versículo 4, vai dizer que por meio do sacrifício, mesmo depois de morto, o Abel ele ainda fala como ele está falando. Vocês têm noção que Abel ele viveu há muito, muito, muito tempo atrás e hoje a gente está pregando e falando sobre ele, sobre o testemunho de adoração e de pessoa aprovada que manifestou a sua fé com tanto zelo. Então, meu irmão, não se preocupe. Mas fulano está fazendo isso comigo. Não se preocupe, continue fazendo o seu melhor. Continue olhando para Deus. Continue oferecendo as primícias. Ele vai dar conta lá depois com Deus. Ele vai ter as consequências dele. A justiça própria não pertence a nós. Você faz a sua parte. Você permanece em Deus. Você permanece dando o seu melhor. Gente, essa é a minha palavra de hoje. Terminei 2 minutos antes. Tô feliz. Hoje eu saí um pouquinho da minha zona de conforto, né? Tava até conversando com o Bruno, com a Ellen no início. A Ellen, hoje tem a expositiva. Aí eu falei assim, não, hoje eu vou sair um pouco da minha zona de conforto. Minha pregação vai ser temática. Eu acho que é, na minha vida, assim, terceira vez que eu prego uma ministração temática. Mas foi um tema que Deus ele falou muito ao meu coração. E minha oração é para que ele permaneça falando ao teu ao decorrer desses dias. Amém?